64% dos brasileiros fazem trabalhos extras para conseguir pagar as contas. E são mais de 1.000 os casos de pessoas estupradas em consultórios médicos no estado de São Paulo. Por cirurgias plásticas, brasileiros organizam viagens até a Bolívia e a Venezuela. E ainda vamos falar de um vídeo polêmico que viralizou na internet por mostrar crianças pintando um cavalo com tintas e canetinhas. Então você já sabe, fique com a gente, o Redação Novo Tempo começa agora. Olá, começa agora o nosso Redação Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Mais um programa começando e você pode interagir sempre com a gente através das nossas redes sociais. facebook.com/ntjornalismo, esse é o nosso Facebook. Você encontra a gente também no Instagram, @ntjornalismo, e tem o nosso site, onovotempo.com/jornalismo. E aí, gente, tudo bom? Como é que tá? Como é que foi a semana? Tudo certo. Tudo Estamos certo, aí. e eu tenho um abraço para mandar. Mande. Muito especial. São duas crianças que assistem a gente. Crianças assistem Olha, a gente? como modere seu assistem linguajar. assistem a Novo Tempo e já viu a gente no Redação, né, e tudo. Aham. Que é a Clara e a Luísa, mais conhecida como Lulis. E também para a mamãe delas, que é a Mariana, e a avó Vilma. Moram no Gama, em Brasília, então um grande abraço para vocês. Olha, ela tá ligando aí, Olha, agradecendo. tá ligando. Opa! Isso aí, sabe o que era? Recebeu um abraço na hora. É o despertador que ela colocou pra não esquecer de mandar um abraço. Aí tocou o celular. Não, gente, é o remédio da minha cachorrinha. Ah, ela E alguém vai sem, dar né? pra ela É. o remédio? É, Vai ficar tomar. sem. Não, tem uma pessoa cuidando dela. Ai, que Ok, bom. que bom que tem alguém cuidando dela. Vamos lá para os destaques agora? Vamos, sim, Hélio, eu inclusive disse aqui na escalada, anunciando o que a gente ia discutir hoje, 64% dos brasileiros têm que ter uma atividade extra aí para conseguir pagar as contas no final do mês. E o índice subiu, eram 57 na outra vez que a CNDL, que é a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, junto com a SPC, fizeram essa pesquisa, então subiu para 64%. É bastante gente, né, que precisa de um trabalho além do trabalho formal para conseguir fechar o mês sem passar por apuros. Por isso que você estava vendendo outro dia uns quitutes, uns doces lá na redação, Estou Hélio? sempre vendendo alguma Pois coisa é, gente, para poder ter Complementar. Não é, se complementar a renda, porque não é fácil, né? E além disso, 13% dos brasileiros estão queimando a poupança para coisas do dia a dia, que é para pagar conta de luz, para conseguir pagar a conta de água, para conseguir fazer as compras de supermercado ou aluguel. Quer dizer, a situação está realmente complicada. Apesar de a gente ver os números oficiais mostrando a inflação em queda constante, né? Tá abaixo, inclusive, do piso da meta do governo, mas na hora do vamos ver, a coisa não é bem assim. O poder de compra do brasileiro continua muito em baixa, os preços, apesar da inflação baixa, mas os preços são altos, principalmente para a população que recebe um salário menor, né? As classes C, D e E são as que mais sofrem por conta disso tudo, não tem muita reserva, e aqueles que têm reserva, veja, 13% dos que têm alguma reserva, a poupança, estão queimando a poupança, estão pegando o dinheiro da poupança, o dinheirinho que está guardado ali para um sonho futuro, para usar agora, para não passar um perrengue maior. E um outro dado, além desses 13% que estão usando a poupança, né, para pagar as contas, para 51% dos brasileiros, a economia só tem piorado nos últimos tempos, né? Essa é a percepção que, veja, mais da metade dos brasileiros estão vendo que as coisas não estão caminhando bem. É verdade que tudo que acontece com relação à economia leva um tempo para você ver O resultado. o resultado, né? Então, uma ação ou do governo ou natural do mercado que aconteceu no começo do ano, só no segundo semestre é que vai começar a mostrar algum efeito. E assim, aí a gente vê os dados da economia e percebe que realmente as coisas estão melhores do que estavam 2 anos atrás. O Brasil, neste ano, saiu oficialmente da recessão. A recessão é quando você completa trimestres seguidos com a economia em declínio. Então, quando a economia volta a reaquecer e quebra esse ciclo, você diz que saiu da recessão. Então, o Brasil saiu da recessão, a inflação
aparentemente está controlada, melhor do que 2 anos atrás. A gente teve aí uma inflação na casa dos 10%, então agora está 2,5%, está nesse patamar, mas ainda não se tem uma geração de empregos de fato, para que a população consiga ter acesso a empregos. Os que são criados são empregos que pagam menos. A indústria ainda não está bem ativada, que a indústria é quem tem os melhores salários no Brasil, de trabalhos normais, a indústria. Então, ela ainda não está aquecida, o comércio ainda não está vendendo como gostaria, mas, assim, as coisas estão melhorando, mas estão melhorando devagar, e a gente espera sempre uma melhora rápida, porque quando a coisa fica feia rápida, né? A gente sente na hora, né? É. Leite, vamos falar de depressão. Quase 12 milhões de brasileiros são afetados pela depressão, segundo a OMS. E existem algumas classes de pessoas que têm uma incidência maior, segundo a pesquisa, né? Classe C, D e também os negros. Isso. Ó, a Organização Mundial da Saúde tem dados de 2015, que é o mais recente, né, que dá quase 6% da população brasileira, 11 milhões e meio de pessoas aqui no Brasil, que tem depressão. E aí tem uma pesquisa que foi divulgada pelo IBOP, sob encomenda da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, a sigla é ABRATA. Nossa, ainda bem que tem uma sigla, né? E aí eles dizem nessa pesquisa que as classes C e D são as mais vulneráveis à depressão. Então, por exemplo, ela detectou que 25% das pessoas das classes C e D têm uma incidência de depressão e 15% das classes A e B. E aí, quais são os 3 principais fatores, de acordo com essa pesquisa, que fazem com que a classe C e D tenha mais pessoas sujeitas a terem depressão do que nas classes A e B? A primeira tem a ver com, obviamente, a situação econômica dessas pessoas. Então, O que mostraria que o dinheiro traz felicidade, então. Não, E aí a não gente necessariamente. Volta numa pauta aí antiga. Não necessariamente isso. Mas é porque. Mas a gente já falou, né? Mas ajuda, né? Então, porque, por exemplo, a pessoa ela tem mais dificuldade de pagar as contas, de conseguir algumas coisas que às vezes ela está sonhando. Como, por exemplo, o Hélio até falou agora no destaque dele, né? Estão tendo que... Pegar dinheiro da poupança para poder pagar as contas. Então, isso tudo afeta o estado emocional da pessoa. Então, isso contribui. Aí você soma isso. Nessa primeira parte ainda, há uma situação onde a pessoa ela passa por situações mais estressantes no dia a dia. Então, por exemplo, geralmente o cara da classe A e B, numa grande cidade, às vezes o cara ele consegue morar mais perto do trabalho, aí ele não precisa pegar tanto trânsito. Ou o cara que mora mais longe, o cara tem que pegar, sei lá, 2 linhas do metrô, mais não sei o que lá. Então, ele passa por um estresse maior no dia a dia. Além disso, tem um segundo fator que eles colocam, que é a questão até propriamente do conhecimento sobre a depressão. Então, é muito comum nos estratos sociais C e D, as pessoas não terem o conhecimento de que depressão é uma doença. Então, é muito comum... Eles acham que é frescura? Pessoa das classes C e D achar que, tipo, vou falar com uma amiga. Até tem uma reportagem que a produção passou pra gente, que a pessoa é da classe C, e aí ela estava na igreja dela falando pra uma irmã lá da igreja, né? Eu tô com depressão e tal. Aí a irmã falou assim, mas não é falta de fé isso, irmã? Tipo, tem que orar mais e não sei o que lá. Então, veja, não entende a depressão como sendo uma questão médica, que tem a ver com tratamento médico, medicamentos, às vezes, etc. É uma tristeza que você não sabe como lidar, entende? Para muita gente que não tenha o conhecimento. Pode falar, eu fico pensando assim, mesmo se a pessoa tiver o conhecimento, eu acho que é difícil ela parar a vida para fazer um tratamento, por exemplo, porque ela já tem que correr arduamente para conseguir o pouco que ela tem. Imagina se ela para, entendeu? Aí tem o terceiro motivo, que não necessariamente tem a ver com o tempo, mas pode acabar influenciando, é o acesso ao tratamento. Mas eu acho, Leite, antes de você, só um detalhe antes de você continuar, que assim, é muito importante a gente aproveitar esse espaço, porque a gente tem uma audiência que é majoritariamente de cristãos, e acho que existe muito essa confusão entre
depressão e falta de fé, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, quando você está deprimido, você está passando por um problema emocional, é uma doença. Inclusive tem questões hormonais. Tem questões hormonais, tem questões químicas. Então, às vezes, o teu cérebro não está produzindo a química necessária para que você não fique deprimido e para que você siga a sua vida de forma saudável e equilibrada. Então, é necessário fazer um tratamento que nem é com um psicólogo, é com um médico, um psiquiatra, e ele vai receitar essa medicação para você, e claro que a ajuda de um psicólogo vai ser fundamental também para que você saia dessa depressão. Mas eu só quero ressaltar que não é falta de fé e não é falta de ler a Bíblia, é falta de química no seu Se a gente cérebro. pegar esse gancho assim, então qualquer outra doença, se a pessoa tiver um diabetes, um câncer, a gente poderia dizer que é falta de fé, né? Afinal de contas, quem tem fé, nada acontece. Né? Poderíamos até fazer essa ilustração. Basicamente são esses 3 elementos que essa pesquisa aponta como sendo os principais para que as classes C e D tenham uma maior incidência de depressão do que nas classes A e B. E aí a pesquisa acaba mencionando a questão da cor de pele também, mas é mais como uma consequência natural de pessoas negras e pardas no Brasil estarem dentro da classes C e D de uma maneira maior do que dentro das classes A e B. Então, na verdade, a questão é pela classe social. Exato, não tem necessariamente a ver com... Colocar o negócio da cor só para dar uma complicada. Só para... Eu acho que até quebra aquele ditado ou aquele tabu que dizia assim que depressão, lembra antigamente? Depressão é coisa de gente rico, porque quem é pobre nem tem tempo para ter essas frescuras, né? Assim que surgiu isso, falava que era doença de gente rica. Na verdade, né, o dado mostrou que não é. Claro, não necessariamente, até porque pessoas na classe A e B também passam por depressão, elas só têm mais facilidade de entender, pelo que essa pesquisa... Mais esclarecimento, às vezes, né? Que é uma depressão, passam talvez em várias situações por algumas situações menos estressantes ou situações que levam menos ao estresse e também conseguem tratar. O Elia falou Não, eu ia dizer que eu não sei como é que foi feita a pesquisa para dizer qual o percentual, não sei se ligaram para pessoas e disseram você tem depressão, qual é a sua classe social? Porque talvez numa pergunta como essa, muitas vezes uma pessoa diz, não, estou bem, porque né, não quero expor esse tipo de situação. Não sei como é que foi feito. É o mesmo que acontece, por exemplo, no caso com relação à violência contra a mulher, que a gente tem os dados e mostram que dá a impressão de que a violência contra a mulher ocorre mais em classes C, D e E, mas porque nas classes A e B, que são mais de elite, não querem nenhum tipo de exposição. Entendi. Entendeu a relação? Aqui, inclusive, eles não explicam o método da pesquisa. A única coisa que eles falam é que a mesma conclusão que o Ibope chegou ao fazer essa pesquisa, ela é muito próxima de dados de outras pesquisas norte-americanas que apontam que pessoas vivendo na pobreza têm mais chances, na verdade as pesquisas norte-americanas apontadas aqui, têm o dobro de chance de estarem deprimidas. É isso, mas realmente não dá detalhes sobre a metodologia da pesquisa. Vamos lá, Suzane, seu destaque. A gente continua na área da saúde e com um pé forte na área criminal, né? Exato. Mais de 1.500 casos de pessoas que são... 1.400, desculpa, pessoas que foram estupradas em consultórios médicos, e esses números são só de São Paulo. Esse levantamento foi feito pelo portal UOL, né, entre 2008 e 2018. Para ser mais precisa, 1.453 casos só no estado de São Paulo, como você bem colocou. E pasmem, desses 1.453, 1.080 foram contra menores, né, contra vulneráveis, aí, menores de 14 anos. Esses dados vieram à tona porque recentemente teve um caso desses na capital, na capital, São Paulo, num consultório odontológico com uma menina de 12 anos. Ela estava acompanhada da mãe, precisou entrar na sala de raio-x e eu acho que nem era na sala de raio-x, era para fazer os moldes ali dos dentes. O suposto técnico, não, era na sala de raio-x mesmo, porque o suposto radiologista, ele disse para a mãe que não tinha um colete extra para ela entrar, né, para proteger contra a radiação, e aí a mãe ficou do lado de fora. Depois a menina, né, no relato que ela deu para a mãe, e por isso que a mãe chamou a polícia imediatamente, quando ela entrou, ele vendou os olhos dela e cometeu a violência sexual contra a criança. É um rapaz de 19 anos. Ele nem tem licença para atuar, obviamente está preso,
E o consultório odontológico também não tem registro no Conselho Federal de Odontologia. E as medidas também estão sendo feitas contra essa clínica. O que é bem assim curioso até, a gente já ouviu relatos de pacientes que entram no consultório do médico, aí porque está anestesiada, é abusada, é violentada e tal. Mas eu particularmente não tinha esse conhecimento de que num processo tão rápido desse, como entrar numa sala de raio-x, no atendimento ali com o médico, por mais que você esteja sozinha, tem a iminência de entrar qualquer pessoa, né, enfermeira, secretária, acontece esse tipo de violência sexual. Até porque você parte do pressuposto que esse é um ambiente seguro. Você não imagina que você vai entrar numa sala de raio-x, Com certeza. ou pelo menos não imaginávamos, né, e ser abusada. E é um número grande que É a um número pesquisa dá, né? grande. 1.000 1.400 casos. pessoas no estado de São Paulo. Em quanto tempo isso? 10 anos. Em 10 anos? Foram 10 anos. Então, Puxa, eles, 2008 a 2018. no levantamento, eles descobriram que são salas de raio-x, consultório odontológico, clínicas, né, em geral, e até postos de saúde, e até mesmo na recepção. Tinha uns poucos casos que aconteceram na recepção, casos de violência sexual. Aí eu fiquei pensando, gente, mas na recepção, né, onde todo mundo está circulando ali, como que acontece? E como você viu aí, né, que eu comentei, que a maioria desses casos, 1.080, são contra vulneráveis, então você entende que a criança, talvez ela não sabe pedir um socorro, aquilo acontece, ela não consegue assimilar, por exemplo, nesse caso dessa criança dentro da sala de raio-x, de repente na hora ela poderia ter gritado à mãe, alguma coisa assim, mas é como a gente sempre comentou aqui, a criança ela se assusta com aquilo, ela não sabe reagir, ela não sabe lidar, ela não sabe, eu acho que talvez nem soltar um grito, né? E aí a pessoa que pratica isso é um monstro, eu considero assim, uma pessoa extremamente monstruosa, que tem todas as técnicas e habilidade para envolver, né, a criança principalmente, e quando a criança menos espera, o ato já Mas já esses 1.400 aconteceu. não é só de criança, né? Tem adultos Não, também tem dentro. adultos, né? Que Então, por exemplo, a maioria... eu lembro de um caso que ficou famoso, uma época em São Paulo, eu estou esquecendo o nome, mas ficou super conhecido, que era um médico que fazia fertilização. Abdel Maci, que ele... Eu acho que não é esse nome, não. Eu não Mas lembro agora o nome dele, pacientes- mas enfim, mas ele fazia Não, o processo foi aquele que de matou a namorada. fertilização em São Paulo, e aí ele abusava das mulheres Das que iam lá, das pacientes, e inclusive várias delas levaram um tempo para perceber que estavam sendo abusadas, porque como a questão de fertilização envolve questões isso mais íntimas, é o Abdel Maci mesmo, Roger Abdelmaci. e aí elas levaram um tempo para perceber que elas estavam sendo abusadas, exatamente porque, veja, você vai, sei lá, vai Elas num não estavam ginecólogo. anestesiadas, nada? Em alguns casos elas estavam anestesiadas, em outros não necessariamente, mas a maior parte das vezes estavam pessoa fica ali anestesiadas, meio- mas estava grogue, assim, não estava totalmente meio sem fora. reação. Então, aí o cara se aproveitava disso. Então, tem muito disso, né? Porque no consultório médico, dependendo do exame ou do procedimento que você vai fazer, você está numa situação vulnerável como paciente, né? Não, exato. E eu acho assim, ainda mais Terrível isso, como gente, é assustador. acontece com menores, como a gente viu na maioria dos casos, acho que é importante, né, os pais exigirem acompanhar o menor em todos os procedimentos, até porque essa já é uma norma, né, Hélio? Por exemplo, eu já fui atendida num pronto atendimento que na salinha, meu marido não pôde entrar comigo, mas já cansei de ver mães acompanhando o seu filho, né, o menor. Então, não, eu não sei, providencio o colete, eu quero entrar com a minha filha, eu quero estar junto, entendeu? A gente não pensa, né, mas essa história serviu de alerta. Eu jamais imaginaria, por exemplo, entendeu? Mas aí já está dita, já está esclarecido para mim, né? E deixada a dica. Até uma, sei lá, já que os casos são tantos, né? Até uma dica, você falou, não, providencia aí um colete, eu quero entrar com a minha filha. Você pode certificar antes, né, quando for fazer o agendamento. Como é que funciona o acompanhamento com a criança, para não deixar a criança entrar sozinha? Em nenhum momento. A gente faz uma parada agora. No próximo bloco, a gente discute sobre a ida de brasileiros para a Venezuela e a Bolívia para fazerem cirurgias plásticas mais em conta. Não sai daí, a gente volta já.